Olá, tudo bom? Bem-vindo a este canal. Você se considera uma pessoa espiritual ou uma pessoa natural? Você tem a mente de Cristo? Vamos refletir sobre isso? Fica comigo. Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Essa paz que só o Senhor pode providenciá-la para nós, né? Homem nenhum pode nos dar a paz que só o Senhor Jesus tem para dar. Hoje eu quero refletir com vocês uma passagem bíblica que está relatada na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 ao 16. Vamos ler juntos? Diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Graças a Deus, né? Essa passagem é muito interessante, me chamou a atenção, porque ela parece nos indicar duas personalidades no mesmo ser humano. Como assim? O homem natural é aquele que é gerado, que nasce, que cresce, que estuda, que trabalha, que cuida da sua família. Enfim, um homem natural, que tem o seu intelecto, que aprende e assim vai vivendo até que envelhece ou por algum infortúnio acaba morrendo e deixando de existir. É um homem natural. E parece que tem um homem espiritual, né, segundo a palavra de Deus, que é aquele que tem um algo a mais. Ele consegue discernir as coisas do Espírito de Deus. É interessante isso, né? O homem natural e o homem espiritual. Eu me lembro de Gênesis capítulo 1, né, quando Deus criou todas as coisas. Então ele cria o universo, cria os seres celestiais, depois ele cria a terra, separa as águas, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus, então, em determinado momento, ele vai fazer uma separação entre águas e águas, cria uma expansão, que é chamado depois de firmamento, coloca ali os astros, coloca as luminárias, as estrelas, a lua, Júpiter, Sol, e faz a terra, faz a separação, a porção seca da água, né? A terra ela foi tirada do meio das águas, né? Muito interessante isso. E Deus então vai criando as espécies, né? As ervas, os peixes, diversos formatos de peixes, de animais marinhos, né? E ele vai criando e diz para que seja gerado segundo as suas espécies, répteis segundo as suas espécies, e se multipliquem segundo as suas espécies. Então nós temos várias espécies de animais, marinhos, terrestres, aves, enfim, ervas, plantas, árvores. E por fim, depois de terminar toda a sua obra com as suas espécies, então agora ele diz: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. E assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem vivia ali no Jardim do Éden, num lugar chamado Paraíso, né? O Éden de Deus, o Jardim de Deus. E o que significa isso? Ser criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é diferente dos animais porque ele tem um intelecto, ele raciocina, né? E isso vem de Deus, né? Quando Deus formou o homem, o ser humano, ele soprou nele o espírito de vida, a porção da sua natureza. Então o homem no Éden, ele tinha a natureza de Deus. E Deus também disse para ele, né, crescei e multiplicai, segundo a sua espécie, né? O homem então foi criado, Adão, né, foi criado juntamente com Eva, e com a missão de se reproduzir
na sua natureza, na sua condição de espécie, na natureza divina. O homem ali, então, ele tinha a sua natureza humana normal, mas ele tinha dentro de si a natureza de Deus. Olha que maravilhoso isso. Em algum momento ali no Jardim do Éden, o homem vai perder essa condição, essa natureza. Porque Deus coloca uma lei ali, ele deu uma ordem para o homem e para a mulher, que eles poderiam usufruir de tudo no jardim. Tudo que estava criado ali era para o homem usufruir. E toda a criação segundo a sua espécie, era para usufruir também eternamente. E mais menos tocar numa árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu essa ordem para eles. E era uma lei, por quê? Deus falou assim, não coma, porque no dia que comer, certamente você vai morrer. Mas nós sabemos, né, segundo o relato bíblico, que em determinado momento Eva olhou para o fruto da árvore do conhecimento, ficou assim atraído por ela, comeu, desobedecendo a Deus, e deu também a Adão, que também comeu com ela, e assim eles desobedeceram a ordem de Deus estabelecida no jardim. E o que aconteceu? O homem perdeu a natureza divina, perdeu a condição perfeita de Deus que ele tinha como ser humano. A partir dali, o pecado foi introduzido no mundo. E a natureza divina de Deus, a vestimenta de Deus, o homem perdeu. Adão viveu aí 900 e poucos anos e morreu, Eva também morreu. E aquilo que era para ser naturalmente, né, a condição humana eterna, a reprodução, ela foi prejudicada, ela foi danificada. A matriz, vamos dizer assim, a matriz, ela foi contaminada. E por causa disso a morte entrou no mundo. Então por isso que diz que Adão pecou e a morte que veio com esse pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Eu sou músico e antigamente os discos eram feitos em piche, né? E é feita uma matriz, uma master, né? E dessa matriz existem várias cópias. Se essa matriz for danificada, as cópias também serão danificadas. Essa comparação é o que aconteceu com Adão. Ele foi contaminado. E foi uma matriz contaminada pelo pecado. E essa contaminação passou a toda a humanidade. Por isso que todos pecaram e por isso que toda a humanidade, em determinado momento, vai morrer. Vai voltar para o pó. O grande problema dessa condição de rompimento do homem com a natureza divina de Deus é que o homem passou a ter uma moral, um intelecto corrompido, e isso vai fazer com que o homem, depois de expulso do paraíso, comece a ser violento, assassino, não temente a Deus, e a fazer tudo o que Deus não queria que o homem fizesse, né? A corrupção toma conta do gênero humano. E Deus, então, já no Jardim do Éden, antes de expulsar o homem do Jardim do Éden, Deus, então, diz que da semente da mulher ele vai esmagar a cabeça da serpente, porque o homem ele foi enganado pela serpente, Satanás, né? O homem foi enganado por ele, deu ouvido a Satanás e caiu, né? E Deus, então, ele mata um animal, porque o homem e a mulher se sentiram nus, se viram nus, né? E Deus, então, providencia a morte de um animal e providencia roupas, né, para o homem e a mulher de um animal, de pele, né? Da pele de um animal. Então nós vemos aí já o primeiro derramamento de sangue de um animal, já simbolizando a morte de Jesus em nosso lugar para nos redimir, né? Lá na frente, depois de mais de 4.000 anos, né? E
Então o gênero humano se corrompeu e Deus até chegou a se arrepender de haver feito o homem e pensou em exterminar, como de fato veio o dilúvio, mas ele achou um justo, que foi Noé, que era o temente e obediente a Deus, então ele preservou a raça humana por causa de Noé e de sua família. E de Noé para cá, então Deus não destruiu mais o homem com água, né? Diz que Deus se arrependeu de haver destruído o homem com água, né? E com o dilúvio. E assim, num determinado momento oportuno, Deus então vai tomar a forma humana em Jesus e vir a este mundo para a regenerar a criação original de Deus. Então, tornar a dar a sua natureza divina, né? Deus, em Moisés, Deus estabeleceu uma lei, né? Além dos 10 mandamentos, as diversas leis mosaicas, de festas, de várias situações ali na lei, que está em Levítico, em Números, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas Deus estabelece a lei para que o homem siga uma conduta correta perante a sociedade e perante ele, e também uma conduta moral, que o homem ficou totalmente corrompido na sua mente. A imoralidade tomou conta do ser humano. Então, quando Jesus vem, o mundo estava em trevas. Jesus é a luz do mundo, né? Então Jesus ele vem no tempo certo, né? Que estava já estabelecido por ele antes da fundação do mundo. Jesus vem então para regenerar o homem e tornar a dar a sua natureza para o homem. De que forma? Né? Diz que ninguém confessa que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito do Senhor. Então, no livro de Joel, ainda antes da vinda de Jesus, há uma promessa ali. Diz Deus, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, da minha natureza, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Os jovens terão visões, os idosos terão sonhos, né? Então, há uma promessa de efusão do Espírito Santo de Deus, que é a sua natureza. Aquele Espírito que foi soprado no homem, lá no Jardim do Éden, na criação, é esse Espírito que está sendo prometido, que Deus irá novamente regenerar o homem através do seu sangue e através do seu Espírito novamente. O Espírito de Deus dentro do homem, porque só o Espírito Santo para poder regenerar e transformar a natureza humana. E através da pregação da palavra do Evangelho, é que esse Espírito age na vida da pessoa, na vida daquele que abre o seu coração para entender, para compreender e para receber a palavra do Evangelho, para se achegar a Deus novamente. Então, aí que entra a diferença do homem natural e do homem espiritual, né? Da natureza normal, humana, e da natureza divina. Quando o ser humano ouve e atenta para a palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada, e dá vazão ao agir do Espírito Santo de Deus, então há uma mudança dentro do ser humano, no seu intelecto, na sua mente. Então, aquele que é corrupto passa a não ser mais corrupto. O homem natural, que de repente vive uma vida desregrada, uma vida de vícios, uma vida de pecados, de adultério, enfim, uma vida humana comum, né? De repente, com o agir do Espírito Santo dentro dele, da natureza divina que volta a estar nele, então ele passa a ser um homem espiritual. Ele começa a dar frutos, não frutos da corrupção, não frutos de um ser humano corrompido, mas frutos de uma nova natureza, uma natureza espiritual, que é a natureza de Deus que estava lá com Adão antes do pecado, antes da sua queda. Então, é isso que aqui no livro de Coríntios, essa passagem quer nos explicar. Que o homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Ele não pode compreender as coisas de Deus, o que diz respeito à eternidade, a Deus, à divindade. Ele não consegue entender, porque com o intelecto humano ele não consegue ter o alcance da dimensão das coisas divinas. Mas a partir do momento que ele abre o coração para a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo dominar a sua mente, o seu intelecto, o seu coração, então ele passa a compreender as coisas
do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Então, ele passa a ter a mente de Cristo. Então, aí que entra a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É ter a condição de Cristo, viver como Cristo viveu, viver em santificação, viver em santidade, é ter a natureza original de Deus, né? Então, é fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade humana. Os frutos passam a ser diferentes, passam a ser frutos do Espírito. Então, o homem, de repente, se ele odeia, ele passa a amar, né? O homem, se ele é violento, ele passa a ser calmo. Se ele é sem esperança, ele passa a ter esperança. Se ele é um mau pai de família, ele passa a ser um bom pai de família. A conduta do ser humano, ele modifica quando ele tem a mente de Cristo. Deus é amor. Jesus ensinou o amor. E o homem passa a amar quando tem a natureza divina de volta dentro de si. E isso tudo pela lavagem da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é uma água limpa, pura, cristalina, que limpa o nosso interior, a nossa mente, o nosso intelecto. Amém? Então é isso que tem aqui escrito na Palavra de Deus em 1 Coríntios que nós lemos, né? O homem natural e o homem espiritual. Então, que neste vídeo, através dessa pequena palavra, que você possa compreender esta verdade, né? E dar vazão e oportunidade do Espírito Santo de Deus habitar dentro de você. E assim transformar o teu coração, transformar o teu intelecto, transformar a tua mente, né? Que você passe a ter a mente de Cristo e praticar aquilo que o Senhor ensinou. Amém? Então é isso, né? Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por estar comigo até este momento, né? Se a palavra de Deus falou com você, se este vídeo de alguma maneira tocou o teu coração, então compartilhe com teus amigos, compartilhe com tua família, para que outros também sejam abençoados, tá bom? Eu espero você numa próxima oportunidade, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.